Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 12 do livro Fundamentos de Física, de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema número 7. Um lavador de janelas de 75 kg usa uma escada com 10 kg de massa e 5,0 metros de comprimento. Ele apoia uma extremidade no piso a 2,5 metros de uma parede, encosta a extremidade oposta em uma janela rachada e começa a subir. Depois de o lavador percorrer uma distância de 3,0 metros ao longo da escada, a janela quebra. Despreze o atrito entre a escada e a janela e suponha que a base da escada não escorregue. Quando a janela está na iminência de quebrar, qual é a letra A? O módulo da força que a escada exerce sobre a janela. Letra B. Qual é o módulo da força que o piso exerce sobre a escada? E letra C. Qual é o ângulo em relação horizontal da força que o piso exerce sobre a escada? A figura ilustra o problema. A massa do lavador de janelas é ml igual a 75 kg. A massa da escada é ME igual a 10 kg. O comprimento da escada é LE igual a 5,0 metros. O ponto de apoio no solo da extremidade da escada está a uma distância LC igual a 2,5 metros da parede. Quando a janela está na iminência de quebrar, a pessoa percorreu uma distância LT igual a 3,0 metros da escada. Podemos identificar um triângulo na figura em que a hipotenusa mede o comprimento da escada, LE, e que o cateto adjacente ao ângulo θ mede LC. Se calcularmos o cosseno deste ângulo utilizando essas medidas, teremos que o cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, LC, sobre a hipotenusa, LE. Então é 2,5 dividido por 5,0, que é igual a 0,5. O θ, então, é o arco cujo cosseno é 0,5, que é igual a 60 graus. Sobre a escada atuam 5 forças. O seu peso, que vamos chamar de PE, e o peso do trabalhador, que vamos chamar de PL, ambos verticais para baixo. Como a escada pressiona a janela, de acordo com a terceira lei de Newton, a janela reage exercendo a força de reação normal horizontal para a direita. A escada também pressiona o chão, que reage exercendo a força de reação normal, que chamaremos de Fn, vertical para cima. A escada não escorrega porque existe a força de atrito entre ela e o chão, que chamaremos de Fa, horizontal para a esquerda, contrária ao escorregamento. O peso de um corpo é igual ao produto de sua massa pela aceleração da gravidade. Então, PL vai ser ml vezes G e o PE vai ser ME vezes G. Imediatamente antes da janela quebrar, a escada está em repouso, ou seja, está em equilíbrio estático. Isso significa que o momento linear é nulo e o momento angular também é nulo. A segunda lei do movimento de Newton diz que a força resultante que atua sobre um corpo é igual à taxa de variação do momento linear deste corpo. O vetor força resultante é igual a dp dt. Como o momento linear é constante, neste caso nulo, a derivada será nula e a força resultante também será nula. Para que a força resultante seja nula, ela deve se anular em todas as direções. Vamos considerar o eixo x horizontal com sentido positivo para a direita e o eixo y vertical com sentido positivo para cima. Aplicando a segunda lei de Newton na direção x, Fj menos Fa tem que ser igual a zero, então concluímos que o Fj é igual a Fa. Aplicando na direção y, Fn menos ml vezes g, o PL, menos Me vezes g, o PE, é igual a zero. A gente pode colocar o g em evidência, escrever como Fn menos ml mais Me vezes g é igual a zero. Então, concluímos que o Fn é igual a ml mais Me vezes g.
A segunda lei do movimento de Newton para a rotação diz que o torque resultante é igual à taxa de variação do momento angular. Então, o tal resultante é igual a dL dt. Como o momento angular é constante, nulo, né, neste caso, porque a escada não gira, a derivada será nula e o torque resultante também se anula. O torque de uma força é igual ao produto vetorial entre o vetor R e o vetor força. O vetor R é traçado do eixo de rotação, perpendicularmente a ele, até o ponto de aplicação da força. Então, o vetor tal é igual ao vetor R vec o vetor F. O módulo desse produto vetorial é igual ao produto dos módulos dos vetores e do seno do ângulo formado por eles. Então, o módulo de tal é igual ao módulo de R vezes o módulo de F vezes o seno de θ, que é o ângulo entre eles. Podemos escolher qualquer eixo perpendicular à figura e, para facilitar, vamos escolher um eixo que passa pela extremidade da escada que toca o chão. Aplicando a segunda lei de Newton, fica o torque da força Fj, mais o torque da força PL, mais o torque da força PE, mais o torque da força Fn, mais o torque da força Fa, tem que ser igual a zero. Vamos considerar positivos os torques das forças que, atuando sozinha, fizerem a escada girar no sentido anti-horário, e negativos os torques que fizerem o conjunto girar no sentido horário. Vamos considerar a força Fj. Considerando o triângulo retângulo mostrado, como a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, e um dos ângulos já mede 90 graus, o ângulo reto, o outro ângulo agudo mede 30 graus. Dessa forma, somando com os 60 que já conhecemos, dá um total de 180 graus. Como o vetor Fj é horizontal, o ângulo entre este vetor e o vetor Rj, traçado do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, é igual a 60 graus. Perceba que a atuação dessa força faria a escada girar no sentido horário em relação ao eixo. E o torque devido a essa força é negativo. Perceba também que o módulo deste vetor é igual à medida do comprimento da escada, que é LE. Então, o torque devido ao vetor Fj vai ser menos LE, que é o módulo do vetor RE, vezes o módulo de Fj, vezes o seno de 60 graus, que é o ângulo. Vamos considerar agora a força PL, o peso do trabalhador. De maneira análoga ao caso anterior, o ângulo entre os vetores RL, traçado do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, e a força PL, é igual a 30 graus. Percebe que o módulo do vetor RL é igual a LT. Perceba que a atuação dessa força faria a escada girar no sentido anti-horário. Então, o torque devido a essa força é positivo. Então, o tal devido à força PL vai ser LT, que é o módulo do vetor RL, vezes ML vezes G, o módulo de PL, vezes o seno de 30 graus do ângulo. Vamos considerar agora a força PE, o peso da escada. De maneira muito semelhante à situação anterior, o ângulo entre os vetores é igual a 30 graus. O módulo do vetor RE é igual à metade do comprimento da escada. E a atuação dessa força faria a escada girar no sentido anti-horário, ou seja, o torque devido a esta força é positivo. Então, o tal devido à força PE é igual a 0,5 vezes LE, o módulo do RE, vezes ME vezes G, o módulo do peso, vezes o seno de 30 graus, o ângulo. Os torques das forças Fn e Fa são nulos porque elas atuam sobre o eixo escolhido. Então, a soma dos torques é menos LE vezes Fj vezes o seno de 60 graus, mais LT vezes ML vezes G vezes o seno de 30 graus, mais 0,5 LE vezes ME vezes G vezes o seno de 30 graus é igual a zero. Passando o termo negativo para a direita e colocando G seno de 30 graus em evidência, fica LT vezes ML mais 0,5 LE vezes ME vezes G seno de 30 graus vai ser igual a LE vezes FJ vezes o seno de 60 graus. Resolvendo para FJ, o FJ vai ser
LT vezes ML, mais 0,5 LE vezes ME vezes G seno de 30 graus, dividido por LE vezes o seno de 60 graus. Substituindo pelos valores das medidas, fica 3,0, que é o valor de LT, vezes 75, que é o valor de ML, mais 0,5 vezes 5,0, que é o valor de LE, vezes 10, que é o valor de ME, vezes 9,8, que é o valor de G, vezes 0,500, que é o valor do seno de 30 graus, dividido por 5,0, que é o valor de LE, vezes 0,866, o seno de 60 graus. Se a gente fizer essas operações aí, dá 282,9 newtons. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna. O módulo de FJ vai ser 2,8 vezes 10 elevado a 2 newtons, né? O valor arredondado, 280 newtons, escrito na notação científica com dois algarismos significativos de precisão. A força que é exercida pelo piso sobre a escada tem duas componentes. A força FA, horizontal no sentido negativo deste eixo, e Fn, vertical no sentido positivo deste eixo. A soma dessas componentes tem como resultado o vetor Fp, a força do piso. Então, o vetor força do piso vai ser menos Fa vezes I, mais Fn vezes J. Como o módulo de Fj é igual a Fa, então o Fa vai ser 282,9 newtons. Fn, então, vai ser a massa do trabalhador, 75, mais a massa da escada, 10 vezes 9,8, que dá 833 newtons. O módulo de um vetor é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados de suas componentes. Então, o módulo de Fp vai ser a raiz quadrada de 282,9 ao quadrado, mais 833 ao quadrado. Se a gente fizer essas operações aí, dá 879,7 newtons. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna. O módulo da força exercida pelo piso vai ser 8,8 vezes 10 elevado a 2 newtons. No triângulo formado pelo vetor Fp e suas componentes, podemos calcular a tangente do ângulo φ, que é o ângulo que ele faz com a horizontal. Teremos que a tangente de φ vai ser o cateto oposto, que nesse caso é a componente Fn, dividido pelo cateto adjacente Fa. Então, 833 dividido por 282,9, que dá 2,944. Então, o φ vai ser o arco cuja tangente é 2,944, que dá 71,2 graus. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna. O φ vai ser 71 graus.